professor Norberto Salomão. Oi, professor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Olá, Paloma, boa tarde. Olá, Jéssica, boa tarde também. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aí. E eu também estava acompanhando, viu? Vinha do trânsito, mexendo com outras coisas, e acompanhei vocês decifrando aí a abelhinha, né? O ferrão da abelhinha. Estou ligado aí na questão. Como é que é? Tem que ser bom, mas não pode ser ingênuo, né? Não pode ser bobo. A Jéssica aí também matou bem. É um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? É isso aí, professor. E o nosso tema de hoje é para falar sobre as eleições em Portugal. No último domingo, os portugueses foram às urnas, mas, professor, por que o presidente teve que adiantar em um ano as eleições em Portugal? Pois é, né? Essas eleições elas deveriam ocorrer, as eleições para o parlamento português, né? Elas deveriam ocorrer somente ali por volta de setembro de 2023 e ele teve que antecipar porque lá o sistema é parlamentarista, né? Alguns entendem que é semipresidencialista porque o presidente tem algumas atribuições do executivo, né? Sempre lembrando, né, gente, para todos aqueles que nos ouvem, tudo, que no regime presidencialista, né, ou melhor, no sistema presidencialista, que é o que nós temos aqui no Brasil e na América do Sul, de uma forma geral, o presidente da República ele acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo. Então, ele representa o Estado e ele também governa. Isso no presidencialismo. Nos Estados Unidos também é assim. Agora, na Europa, há uma prevalência do parlamentarismo, um sistema que começou lá atrás, na Inglaterra, né, em 1689, com a Revolução Gloriosa, em que os poderes do rei de governar foram simplesmente limitados. Aquela velha expressão, né? Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Quem vai governar será o parlamento, tendo à frente a figura de um primeiro-ministro, que pode ser chamado, na Alemanha, chamado de chanceler, na França, chamado de premier, enfim. E no sistema parlamentarista, se for uma monarquia, o chefe de Estado é o rei ou rainha, não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento, ou tendo por base uma maioria no parlamento, uma maioria parlamentar. E assim o é em Portugal, né? Então, lá em Portugal, houve em 2021, em outubro de 2021, a votação para a proposta do orçamento, né, do ano de 2022 em Portugal, e o primeiro-ministro António Costa, que é da centro-esquerda, ele não obteve o apoio que até então tinha. Ele estava desde 2015 com apoio de partidos de extrema esquerda, e esses partidos de extrema esquerda não concordaram com a proposta de orçamento feita pelo primeiro-ministro António Costa. E aí, como não houve a aprovação, isso não significava uma dissolução imediata do parlamento, mas já gerava uma situação bastante desgastante. Então, nesse sentido, o presidente da República, que foi reeleito agora no início de 2021, né, em janeiro de 2021 ele foi reeleito, o presidente Marcelo, ele acabou optando, e nesse caso o presidente da República tem essa prerrogativa constitucional, né, se aparece alguma crise política mais intensa, ele pode então dissolver o parlamento, foi o que ele fez em 4 de novembro de 2021, e aí já antecipou eleições em mais de um ano, que foram feitas agora no início de 2022, no dia 30 de janeiro. Nós tivemos novas eleições, viu, Paloma, lá em Portugal. Professor, estava também aqui acompanhando essa questão, né, essa eleição de Portugal, e vi que o índice lá de abstenção caiu no pleito deste ano, mas ainda assim é um índice bem alto de 40%. Mesmo assim, tem bastante polêmica envolvendo essa votação de lei do orçamento português de 2021. Qual que é essa polêmica, professor? O que está por trás disso aí? Pois é, Jéssica, prazer falar com você aí também. Olha, você disse bem, foram 9 milhões de eleitores, né, que foram chamados às urnas. O presidente, inclusive, liberou para aquelas pessoas que tivessem com Covid, para que elas pudessem votar também, atendendo às normas lá de segurança sanitária, e assim houve a votação. Bom, mas quando você me pergunta qual foi a polêmica, né, que envolveu, vamos pensar o seguinte: desde 1974, e aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, Portugal viveu uma ditadura entre 1934 a 1974. Então, 40 anos de uma ditadura de extrema-direita,
em Portugal com Antônio Salazar, o chamado salazarismo. Em 1968, Salazar faleceu, 1968, mas sucedeu Marcelo Caetano, dentro da mesma linha. Porém, o governo já muito desgastado, crises econômicas, Portugal mantendo guerras contra independências na África, nas regiões de Angola e Moçambique, lutavam pela sua independência. Isso, a gente está falando da década de 70 do século XX. E isso desgastou muito o modelo salazarista. Em 1974, 1974, o alto comando do Exército, com apoio popular, derruba o Marcelo Caetano, derruba o modelo salazarista na chamada Revolução dos Cravos, em abril de 74, e, desde então, o Partido Socialista, centro-esquerda, o Partido Socialista ele não é de extrema-direita, ele é considerado centro-esquerda. Ele vem conseguindo se manter no poder, muitas vezes com uma coalizão de partidos, ele precisa do apoio de partidos de extrema-esquerda. E desde 74 até o ano passado, nunca um orçamento foi rejeitado pelo parlamento. Quando há essas coligações em Portugal, lá é chamado de geringonça. Veja que curioso, né? Geringonça, dizem eles por lá. E essa geringonça ela se desfez, né? Por quê? Os partidos de extrema esquerda não concordaram com uma proposta do governo, do Antônio Costa, primeiro-ministro, que, em virtude de todos os gastos com a pandemia, com a crise econômica, ele propôs um ajuste fiscal nessa lei de orçamento mais austera. E aí os partidos de extrema esquerda não concordaram, eles querem reforma trabalhista, garantindo melhorias para o trabalhador, eles queriam aumento do salário mínimo e também que o Estado pudesse fornecer um serviço público de maior qualidade, sem aumentar os impostos. E não era essa a proposta do governo. Então, diante disso, os partidos de extrema esquerda não apoiaram essa coalizão de extrema esquerda com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que são esses extremados, se aliaram a partidos da direita que também estavam divididos, não é extrema-direita, partidos de direita, como seria aqui o Ronaldo Caiado, extrema-direita é o Bolsonaro, o Ronaldo Caiado é da direita, de um partido de direita. Né? Então, lá você tem a extrema-direita, assim, que é o Chega. Esse é o partido da extrema-direita. Então, partidos de extrema esquerda e da direita não deram apoio ao Antônio Costa, a proposta dele, não dando apoio, não houve quórum suficiente. Né? O Partido Socialista, que é do Antônio Costa, tinha só 108 votos. No Congresso, lá tem 230 lugares, ele precisava de mais 8 votos para poder fazer essa maioria, não conseguiu. Até pediu que a extrema-esquerda, se vocês não querem votar nessa proposta, não faz mal, mas pelo menos se abstenham, porque se vocês se abstiverem do voto, o voto passa. Não, eles não se abstiveram, votaram contra mesmo, e isso levou o presidente Marcelo a estabelecer a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Será que eu me fiz compreender? Jéssica, Paloma, fala aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar brasa, podem falar à vontade. Nós estamos falando sobre as eleições em Portugal que aconteceram no último domingo, dia 30 de janeiro. E, professor, o que essas eleições, o resultado dessas eleições, trouxeram de surpreendente para a gente? Pois é, né? Até encerrando aqui, hoje a nossa parte, como eu me estendi muito no programa anterior, hoje eu estou descontando para não atrapalhar o cronograma do pessoal. Mas é curioso, viu, Paloma? Porque olha o que acontece. Nem o Partido Socialista, que é esse partido do Antônio Costa, de centro-esquerda, esperava o resultado que aconteceu, porque eles achavam que não teriam apoio da população. Então, as próprias pesquisas demonstravam que o Partido Socialista, que é esse de centro-esquerda, e o Partido Social Democrata, uma espécie de PSDB lá de Portugal, que eles estavam em um empate técnico. Então, o que se aguardava nessas eleições que ocorreram no último domingo é que a eleição seria muito apertada, que o Partido Socialista português conseguiria, sim, uma maioria, mas não uma maioria que garantisse a ele a escolha do primeiro-ministro. Então, seria necessário realizar
nova geringonça, quer dizer, uma nova coligação, uma nova coalizão de partidos. Mas vejam que surpresa. O partido, estou olhando aqui até o percentual, o Partido Socialista, do Antônio Costa, teve 41,68% dos votos, então conseguiu 117 cadeiras. Portanto, tem uma maioria agora folgada, podendo praticamente governar sozinho. Mas o Antônio Costa já avisou que essa vitória fez com que ele entendesse ainda mais a responsabilidade que o seu partido tem e que ele não governaria sozinho, que ele queria dialogar com todos os grupos, inclusive com o Chega, que é esse partido de extrema-direita, esse partido à la Trump, à la Bolsonaro, né? À la Viktor Orbán, lá da Hungria, né? É o Chega lá em Portugal. Já o PSD, né? O Partido Social Democrata, conseguiu 27,8% dos votos, fez 71 cadeiras, e quem diria, né? Os outros ficaram muito fragmentados, os grandes derrotados dessa eleição foram os partidos de extrema esquerda e a direita tradicional, que tiveram votos bem pequenos, e quem assumiu como terceira força, e essa é outra grande surpresa, o outro resultado muito surpreendente dessas eleições, é que a extrema-direita, olha o crescimento, passou de 1 deputado para 12 deputados, quer dizer, conseguiu mais 11 deputados, um crescimento estratosférico para a extrema-direita, se torna a terceira força lá do parlamento. Óbvio, com 12 votos não vai conseguir fazer nem cócegas num processo de votação de lei, mas já demonstra, já aponta para um ganho de posicionamento político muito importante lá no parlamento português. E aí o que a gente percebe de tudo isso é que o resultado demonstra, pelo menos por enquanto, o fim da geringonça, né? Ou seja, de uma necessidade de coligação política, mas, por outro lado, como a gente falou há pouco, demonstra que o Antônio Costa, que permanece como primeiro-ministro, vai ter que saber jogar os dados muito bem, vai ter que saber articular muito bem, ainda mais nesse ano, né, de 2022. Provavelmente ele deve reapresentar uma proposta orçamentária, mas certamente ele vai dialogar com todos os lados para que essa proposta possa ser menos impactante do que o que tinha sido proposto anteriormente. É isso, né? O que a gente tem de momento é isso. Se vocês me derem um tempinho, eu tenho mais um comentáriozinho final, mas eu devolvo a palavra para vocês aí que estão em dupla dinâmica arrebentando. Eu estou gostando demais. Professor, muito obrigada, viu? Mas eu tenho, assim, se eu tenho mais um tempinho aí para as opiniões, e eu também tenho mais uma pergunta a respeito aqui de como o Brasil, né, de que o Brasil pode aprender com essas eleições de Portugal, porque teve um fato interessante que as pesquisas, né, apontavam empate técnico, né? O resultado não condiz com o que as pesquisas apontavam, né? O Partido Socialista ali obteve a maioria absoluta e ninguém questionou o resultado, né, professor? Sim, ninguém, de forma nenhuma. O resultado foi muito claro, né? E isso, de alguma maneira, né, serve também de aprendizado aqui para o Brasil, porque a gente está no ano de muita tensão por conta das eleições que vão acontecer lá no final do ano, professor. É verdade, Jéssica. Eu vou te dizer que essas tensões, se elas estão aí, eu vou dizer que elas nem começaram como você imagina que elas vão acontecer. A coisa vai ser, né, briga de foice no escuro, né, como a gente dizia lá nos idos, né, em tempos muito remotos. Tensão muito forte, claro, aquelas tentativas de fake news e tudo aquilo que a gente acompanhou em 2018. Eu entendo que o Superior Tribunal Eleitoral talvez esteja mais preparado desta vez, eu espero que esteja mais preparado para isso. Acho que tem feito campanhas para falar da segurança das urnas eletrônicas, da importância do voto, do combate à fake news, mas confesso, eu estou achando que eles ainda estão muito tímidos. Eu acho que tinha que ser uma campanha realmente muito mais ostensiva nesse sentido. A outra coisa é que a gente está vendo que quem passou pela experiência da extrema-direita ou da direita está fazendo um meia-volta a volver, quer dizer, aquela coisa mais de centro, como foi a eleição no Chile aqui do Boric, né, que é da centro-esquerda, como a gente está acompanhando aí agora em Portugal, e as pesquisas no Brasil demonstram que a gente também parece que vai para essa direção. Bom, temos que ver como é que esses discursos vão se articular,
Mas sim, viu, Jéssica, a gente pode esperar tensões muito fortes aqui no Brasil e talvez até a repetição daquilo que o Trump buscou fazer nos Estados Unidos, que é de não reconhecer resultado de eleições e tentar mover a sua claque, mover o seu nicho eleitoral para fazer barulho, né? Para gerar algum tipo de tumulto. Eu acho que as autoridades, os poderes instituídos têm que estar muito preparados para isso, para que a gente possa preservar o quadro de democracia. Professor, Agora, fica à vontade, professor. Não, manda brasa aí. Não, Se deixar, eu falo o tempo todo. Não, se o senhor tiver mais algum ponto a respeito da eleição de Portugal, eu queria aproveitar também a presença do senhor para perguntar a respeito dessa notícia de hoje, né, que os Estados Unidos anunciaram aí a morte, né, do principal chefe do Estado Islâmico em um ataque que aconteceu na Síria. Eu queria saber qual tipo de repercussão que a gente pode esperar também sobre essa notícia, professor. Mas se tiver também alguma opinião, alguma conclusão a respeito da eleição de Portugal, pode ficar à vontade. Não, de Portugal acho que a gente já foi legal. Então vamos falar um pouquinho disso sim. Você vê que esse ataque dos Estados Unidos na Síria, né, essa atuação na Síria, ocorre justamente no momento de enfrentamento com a Rússia em relação à crise na fronteira com a Ucrânia. Então isso não é de graça, né? É bom entendermos, para a gente dar uma panorâmica na geopolítica, que a Rússia é aliada do Bashar al-Assad, né, que é o governante que está lá na Síria, e há uma guerra civil na Síria desde 2000. Veja bem, desde 2011 a Síria está em guerra civil. Essa guerra não acabou, ela gera uma crise humanitária, ela gera uma crise de imigração muito forte, que todos nós sabemos. Então, o ano passado completou 10 anos. Essa atuação dos Estados Unidos é um sinal, é um aceno de que os Estados Unidos e a OTAN estão atuantes naquela região, e os Estados Unidos também, além disso, já mandou mais 3 mil soldados para aquela região lá da Ucrânia. Então, o que eu quero dizer? Esse ataque à Síria e a morte desse radical islâmico não está afeito apenas àquela região específica. É um claro recado para as tensões que estão ocorrendo na fronteira com a Ucrânia. E, aliás, falando disso, essas tensões continuam, não se chegou a um acordo até agora. Como a nossa audiência é sempre muito rotativa e tudo, a gente tem que... O que está acontecendo na Ucrânia, professor? A Ucrânia, que fez parte da antiga União Soviética, o atual presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele é pró-Ocidente, ele é pró-Europa, ele quer entrar para a OTAN. E a Rússia entende que isso é um avanço da OTAN e da política dos Estados Unidos nas suas fronteiras e não quer admitir isso. E quer que a OTAN e os Estados Unidos e a Europa façam um compromisso de não permitir o avanço da OTAN na região e, muito menos, de permitir o ingresso da Ucrânia na OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma liga militar cuja grande liderança são os Estados Unidos. Então, esse é o grande impasse. A outra questão é que a Rússia é a grande fornecedora de gás para a Europa. Então, isso envolve também uma crise energética na região. E a outra questão é que o Vladimir Putin, da Rússia, é o novo czar, né? Quer dizer, aquela liderança quase que imperial e que tem o grande sonho de dominar toda a região euroasiática. Então, a relação, esse ataque dos Estados Unidos, sim, é um ataque contra os radicais islâmicos na região, mas de carona, na verdade, serve para dar um claro recado de posição bélica dos Estados Unidos naquela região. Isso apenas intensifica a tensão ou as tensões naquela área. O outro comentário que eu gostaria de fazer diz respeito à abertura que tem sido feita na Inglaterra, né, com relação às medidas restritivas contra a Covid, como a suspensão de máscaras. Isso na Inglaterra, não é no Reino Unido todo. Na Escócia não está sendo adotado isso, no País de Gales também não, e na Irlanda do Norte também não. É na Inglaterra e destacadamente em Londres. E, em meio a isso, o presidente Boris Johnson, em meio a um escândalo em virtude de ter feito vários encontros, há um relatório muito duro contra ele, e ele já compareceu ao parlamento novamente, sofreu novas críticas, porque ele deu festinhas quando o Reino Unido estava vivendo restrições muito fortes. Isso pegou muito mal para ele, e a gente está vendo que o governo está tentando tirar isso das manchetes dos jornais por meio de duas práticas. Uma, a suspensão de grande parte das restrições contra a Covid. Dois, uma postura muito proativa e muito belicista, quer dizer, de guerra, na questão da crise da Ucrânia, para tentar aliviar
questões aí para o lado do Boris Johnson. Então, esse é um girozinho que a gente fez. Normalmente eu faço no início, mas a gente fez desta feita no final. Estou aberto a mais perguntas, se tiverem aí. Não sei se eu respondi ao seu questionamento, Jéssica, se isso conseguiu contemplar o que você pretendia. Com certeza, professor, está super respondido. Agradeço muito a participação do senhor aqui com a gente no Sagres Internacional e até semana que vem, professor. Até semana que vem. Um abraço para você, Jéssica, um abraço para a Paloma, um abraço a todos aqueles que nos acompanham e os nossos agradecimentos, como sempre, a todos do Sistema Sagres de Comunicação, porque sem a participação de cada um de vocês, em cada uma das funções, seria impossível que a gente pudesse levar informação que, como sempre, eu digo, a gente tem a pretensão de que seja informação de qualidade. Faço sempre aquele nosso convite para que acompanhe nosso podcast Sagres Internacional, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud, nos acompanhem aí e propaguem, né? Propaguem essa nossa experiência, né? Essa nossa iniciativa. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo encontro. Até mais. Muito obrigada ao historiador